Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 316 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que veio pra ser o papel feminino, mas está com a voz de papai hoje. Nossa, que mancada essa abertura, hein, amor? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Bibo, que assim como o Mark Driscoll não entendeu nada desse livro. Eita, olha aí. Eu estou aqui com o Cacau, que tá aqui só pra ser um isentão, não vai falar bem nem mal. Cacau isentão. E eu sou o Cacau e eu estou aqui com o Paulinho, que é uma pessoa de quem eu gosto especialmente. Que eu amo especialmente, né? Fiz a citação errada, que droga. Muito bem, nós estamos aqui com 8 anos de atraso, mas na hora certa, como não, né? Sim. Nós vamos falar sobre A Cabana, o best-seller da New York Times, lá em 2008, 2009, e agora resolveram ressuscitar essa obra, fazer um filme sobre ele que está estreando, já estreou agora nos cinemas, e a gente chamou aqui o Bibo e o Cacau, 2 teólogos da internet aí, pra gente conversar sobre o que tem de bom e quais são as espinhas que temos que tirar ao ler esse livro aqui da Cabana, certo? Certo, certo. Certo, eu acho que tinha que tirar o peixe inteiro do prato, mas tudo bem. Tem que tirar. Porque as pessoas falam assim pra mim, e aí, Dri, você curtiu? Gostou do livro A Cabana e tal? Eu falei, imagina aquele peixe delicioso, assado, bem temperadinho, mas que tá cheio de espinho. Você tira todos os espinhos, demora um tempão pra você tirar e tal, dá trabalho, você se espeta. Mas depois, da hora que você vai comer aquela carne deliciosa, você vê que valeu a pena você ter tirado os espinhos. O problema é se você engolir uns espinhos, né? O problema é que se você engole o espinho e o espinho passa a fazer parte da tua vida, não é aquele espinho que sai. Vamos lá então para esse programa sobre A Cabana. Você que não leu, pode ouvir também. A gente vai destrinchar o livro. Porque a gente não lembra mais nada. Que leu? A gente vai destrinchar o livro aqui, vamos entrar nos temas abordados pelo livro, mas a gente não vai contar grandes spoilers pra você, tá bom? A gente vai contar sim, quem não leu o livro, a gente vai contar toda a história. A gente não vai contar o final, combinado? Não tem tanto spoiler assim. Vou falar em final, eu demorei, eu fui saber do final mesmo, acho que anos depois, conversando com um amigo meu, cara, tu sabia que é aquilo lá? Para, velho, eu li tão rápido o livro, assim, tão por cima que eu viajei, então, mano, você acha no final. Que você tem autoridade pra falar mal do livro, senhor Bibo? Não, porque a parte teológica eu peguei, né? A parte literária, né? A parte literária eu não peguei ali do spoiler e tal. Que ele tá morto. Esse livro dá pra ver. Que ele tá morto. Ele tá na ilha de Lost e tal. Tá, vamos lá então, depois do intervalo comercial, a gente volta pra falar da Cabana. Então, esposinha, um recado rapidinho aqui de começo de programa, só pra avisar você que ainda não sabe, eu tenho agora um canal de YouTube! Aê, YouTuber! Só não me chama de YouTuber, por favor, mas a gente começou um canal simples, mas com muito carinho feito pra você. Clica no link que tá aqui no post desse programa ou entra em youtube.com/Paulinho de Gaspari. Gente, olha, tá muito legal, são conteúdos interessantes, pelo menos eu acho. Vai lá, passa lá, dá seu like, dá o seu comente e vamos agitar isso aí, gente. Compartilha, a gente precisa de assinantes para que o canal seja mais relevante, a gente precisa dos seus joinhas também, das suas curtidas lá nos vídeos e de você compartilhando esse conteúdo, tá bom? A gente tá investindo nessa nova forma, que não é tão nova pro mundo, mas pra gente, a gente tem experimentado agora como fazer esse tipo de coisa. Se você gosta, ajude a gente a divulgar, youtube.com/Paulinho de Gaspari. Vai lá, curte, comente e compartilha. Então vamos lá, vamos falar sobre A Cabana, vamos entrar na Cabana, que é um livro que foi lançado em 2008, que no seu lançamento, e agora as pessoas estão voltando a ler por conta do filme, no seu lançamento causou um frisson muito grande. Frisson é uma palavra de velho também, né? Causou um hype muito grande quando foi lançado, as pessoas compraram, a gente via no metrô, gente, no tudo ônibus, quanto é lugar todo que mundo lendo. Você entrava na padaria, tinha nego tomando café, lendo livro. Você entrava no metrô, tinha gente tomando lá. Dentro de casa tinha uma pessoa lendo livro. Tem bastante gente lendo agora, mas eu frequento a livraria da minha cidade aqui pelo menos umas 2 vezes por mês. E, mano, tá sempre lá. Tá sempre, mais vendidos, né? tá sempre lá. Tá sempre lá, E verdade. outra, e não baixou o preço, tá?
Tá lá os seus R$34,90. Mano, tá sempre lá nos livros vendidos, destaques. A Cabana não sai das livrarias. Uma curiosidade sobre esse livro é que o William P. Young, ele fala que ele sempre foi de escrever, de músicas, poesias e tal, e textos, mas ele nunca tinha se interessado em publicar nada. E esse livro, segundo a autobiografia dele, no site dele, ele conta que ele escreveu pros filhos dele. Ele tem 6 filhos, né? E ele queria contar uma história de como Deus se relacionava com as pessoas, de como a Trindade se relaciona entre si e tal, pra ver se eles entendiam melhor. E escreveu esse livro pra eles. Aí algumas pessoas acabaram gostando do que ele escreveu, porque os amigos viram também e incentivaram ele a publicar. E ele publicou numa editora muito pequena. Sim, a editora nem era conhecida, a editora que ele publicou o livro dele. E o negócio bombou, e todo mundo começou a comprar e tal, e eu não sei até quando ficou com essa editora pequena, não acompanhei a história até então, mas chegou por todo mundo. E hoje ele é traduzido em várias línguas, assim, ele percorreu o mundo inteiro mesmo. E é interessante a gente ler sabendo disso, que ele não escreveu pensando em publicar, que algumas falhas literárias que a gente encontra no livro, na questão de ritmo e tal, a gente começa a entender por conta disso, né? Que foi um livro escrito com outro propósito, não foi pensando no grande público e tudo mais, foi ele tentando contar uma história que ele pensou que foi verdade, de fato, a gente nunca vai descobrir, né? Sim, e assim, antes de entrar nas polêmicas, independente se você gostou ou não gostou, se você achou que é fraco ou se levou a alguns questionamentos que não são tão corretos, esse livro, cara, chegou em muitas pessoas que talvez não teriam essa porta aberta pra ouvir falar de Deus, sabe? Essa é a defesa dele, né? A defesa de quem curte o livro. Não, mas é igual... Pra evangelizar muitas pessoas e tal. Até no grupo do Telegram a gente tava discutindo hoje antes da gravação, pessoas falando que no começo da fé foi muito importante pra conhecer algumas coisas relacionadas a Deus e tal, o relacionamento com os seres humanos. Não, é igual o filme Deus Não Está Morto, sabe? Porque assim... Ah, não, você vai falar desse filme de novo. Não, é porque o filme não é bom. Não. Mas, por exemplo, ele falou com muitas pessoas que estavam super afastadas de Deus, sabe? E aí, de uma certa forma, fez com que essa pessoa fosse atrás. Não justifica o filme ser ruim, mas pelo menos foi uma porta de entrada. E assim, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm super aversão a igrejas, mas tá lá, senta e vai ler o livro. Vai ler A Cabana. Vai no cinema ver A Cabana. Esse é um fenômeno interessante. Tem muita gente mesmo que não curte religião, não curte cristianismo nem nada e acaba gostando do livro. Tem gente que larga por ele ser religioso demais, mas já tem relatos de pessoas assistindo o filme que não tinham relacionamento com Deus nem nada e se interessaram mais pelo assunto. Aí a questão é até quando os fins justificam os meios, né? Até quando levar as pessoas para mais perto de Deus por uma obra que talvez não seja tão bíblica justifica. O que vocês acham? A pergunta é qual é o Deus que essa Cabana tá falando, né? Então assim, a minha experiência com o livro foi em 2008 mesmo, final de 2008. Até cheguei a escrever 2 textos no meu antigo blog e tal. E até falava bem a minha postura... Como que é o nome do seu blog, Bibo? Cara, o antigo blog é ocioteologico.blogspot.com. Tá? Ócio Teológico, pensa. Mas é antigo porque ele morreu? Quando o Bibotalk nasceu, aí eu abandonei o Ócio Teológico, né? E tem coisa até propaganda da antiga faculdade que eu trabalhava lá mesmo. Eu nem sei mais a senha pra entrar nisso daqui. Nem lembro mais. Anyway, aí eu até tive uma postura assim mais positiva em relação ao livro e tal. Até meio que defendo nos 2 textos que eu escrevo sobre o livro, eu até meio que vou por essa linha de defender e tal. É que assim, que depois a gente vai amadurecendo algumas coisas na teologia e vai pensando e vai pescando assim. Eu acho assim, é uma ficção, certo? Sim. Alguns falam assim, a galera leva muito a sério, é uma ficção e tal. Só que eu entendo que nenhuma expressão cultural, ela é isentona. O que eu quero dizer com isso, assim, ela não é... Esqueci a palavra bonita que uma vez eu usei em outro podcast lá. Insípida. Não é insípida. Colou. Neutralidade. Neutra. É isso. Então, assim, eu não acredito que qualquer obra de arte, qualquer produção cultural, a cultura pop, seja neutra. Eu penso que carrega uma mensagem. Como você mesmo disse, o propósito da narrativa dele é ensinar conteúdo teológico, né? Conforme o Paulinho disse que leu na autobiografia dele. Então, se é uma narrativa que quer ensinar um conceito teológico, por mais que tenha ali um cunho privado para os filhos dele, eu acho perigoso, né? Então, assim,
aproxima as pessoas da religião. Tá, mas aproxima de que maneira? É difícil a gente julgar e nós não temos, na verdade, como mensurar isso. Por exemplo, o PH Santos, que é um crítico de cinema. Eu assisti o vídeo dele. Você viu o vídeo dele? Então, ele é um cara que não curte religião e na perspectiva que ele viu do filme, ele viu até como uma crítica à religião, né? Mas então, talvez... eu também enxerguei essa perspectiva no livro. A gente até pode falar mais sobre isso. Sobre as instituições e tal, a importância do relacional, que é muito maior do que a religião. Pá. Mas eu não sei se isso ajuda, entende? Eu acho meio complicado. Pode despertar? Legal, mas tomara que a pessoa saia da cabana, entendeu? Esse seria o ideal, que ela também olhasse para fora da janela e saísse e visse outras imagens de Deus e tal, que não só aquela representada na cabana. Pra quem ainda não leu o livro, a gente ainda não começar a divagar, né? Esse programa é um serviço pra quem quer evitar, né, a fadiga. É pra galera que assistiu o filme e quer destrinchar mais sobre o livro, mas não quer ler o livro, ouve. Pra quem ainda não foi ver o filme, mas quer interagir um pouquinho, entender melhor, ouve o podcastirmãos.com. Todo mundo pode ouvir esse programa. E se você já chegou aqui, é porque você já tá ouvindo há um bom tempinho. Mas vamos lá, pra vocês entenderem. Às vezes vocês já ouviram alguma coisa por cima, eu já tinha ouvido algumas coisas por cima, ele já tinha comentado comigo, mas pra você entender a história. A história, eu acho legal o jeito que ela começa a ser contada, assim, ela não é muito linear. Eu gosto quando o autor vai mostrando pra gente fragmentos da história até a gente entender o todo, né? Então, começa com o Mac, que é o Mackenzie Allen Phillips, que é o nosso protagonista, que vai aparecer durante todo o livro, ele recebendo na caixa de correio um bilhete. Sim, mas antes disso... O quê? Antes disso, como assim? Antes disso... Morre a filha dele, disso, conta a história dele. Não, conta a história dele. No prefácio, ele não é capitulado. Inclusive, você, ouvinte, tem que ler prefácio, tem que ler agradecimento, tem que ler o prefácio, tem que ler as orelhinhas antes, aí depois que você vai ler o livro. Não. Porque o Paulinho não leu o prefácio. Não, e ele li. tá achando que a história do bilhete é a primeira coisa, mas não é. Mas no prefácio, o que acontece é que é o autor explicando o contexto em que tudo está acontecendo. A história começa com ele sozinho lá na casa dele, no meio da neve, tendo um esforço gigantesco pra chegar na caixa de correio e só ver um bilhete datilografado. Então, mas a importância... Eu sempre leio o prefácio, não, eu acho importante. A importância do prefácio aqui nesse caso, do livro da cabana, é que ele retrata a história da infância do Mackenzie. Porque o que acontece? Ele é filho de pai violento, alcoólatra. Relata que o pai batia tanto na mãe quando ele estava alcoolizado que a mãe perdia os sentidos. Assim, ficava desmaiada lá e tal. E quando o pai voltava, ele, talvez por se sentir culpado, alguma coisa assim, ele se afundava numa religiosidade extrema, batia no Mackenzie, fazendo com que ele citasse versículos, sabe? Então tem toda essa problemática com a religião já Porque desde a infância dele. Era uma família que frequentava a igreja e tal, o pai tinha problemas com alcoolismo, então ele fazia essa misturança, assim, né, da vida cristã e religiosa com o problema familiar que ele tinha. Sim, e aos 13 anos de idade, o Mackenzie colocou veneno de rato em todas as bebidas do pai, escreveu um bilhete pedindo pra ele perdoar ele um dia e saiu de casa. Então, tipo, ele assassinou o pai dele, né? Caramba, isso é real? Sim, isso não, tá no prefácio. É o livro, é ficção. Ah, tá, não, desculpa, eu confundi. Não, é o Mackenzie, é o Mac do livro A Cabana. O Mac, eu confundi com o Philip, como é que é o nome do autor? William Pyong. William Pyong, que é espírita, então, né? Não é cristão, diga-se. Não, cara. Não. Hoax, um boato que corre por aí. Caramba! Eu tenho que avisar então o cara do Teologueiros que já ele caiu no falamos com ele já. A gente já falou. Já? Putz, cara, que legal. Porque assim, não há base suficiente pra alegar nenhum nem outro. Ele tem uma formação teológica. Estamos falando do autor de novo. Filho de missionários cristãos, viveu no meio de uma tribo remota por um bom tempo, até que voltou pra sua cidade natal e tal. Quando ele, depois de formado no ensino fundamental, foi estudar teologia, fez umas 3 formações de teologia. Então o cara, assim, até onde a gente sabe, a formação dele é essa. Agora, o que ele fez depois disso, a gente não sabe. A gente só sabe as obras que ele escreveu. E dizem, algumas pessoas que conhecem mais da obra dele, eu não sei se é só boato também, que existem indícios de kardecismo nos escritos dele, mas eu não sei até quando
quando o kardecismo é confundido com a visão cristã que ele tem do mundo, entendeu? Entendi. E aí, depois que a gente faz esse panorama da infância do Mac, infância e pré-adolescência, ele sai de casa com 13 anos. Então, ele já carrega essa bagagem de um péssimo relacionamento com o pai dele, que batia nele, e um péssimo relacionamento com a religião, a religiosidade. Só que, assim, ironicamente, ele casa com a Nan, e a Nan é super cristã. Assim, ela se relaciona com Deus, ela faz suas orações, ela chama Deus de papai. Então, é aquele Deus amoroso, é um pai amoroso, um pai que cuida. Ouve Ana Paula Valadão. Com certeza. Se emociona. Ai, que horror. Meu papai. Meu papai. Ai, Ô, Bibo, eu ouso dizer que Oi. não é a primeira vez que você canta essa música aqui no podcast Irmãos.com. Que droga, tô batido. Eu acho que é aquele que a gente falou de Ai, paternidade você cantou. Ah, é obrigado. verdade, Então tava dentro de verdade. contexto, tá tudo dentro de contexto. Deve ser, Fazer o deve quê? ser. E aí o Mackenzie casou com a Nan, teve 5 filhos. E então entramos no cenário da geleira e da neve, em que ele recebe o bilhete. A Adri quer contar todos os detalhes do livro pra você não tô precisar contando, ler. não tô contando todos os detalhes. Mas é importante para as pessoas que estão nos ouvindo Não, esse background entender como foi a infância dele, o Aham. relacionamento dele com o pai, com a religião. Porque- Tem todo sentido. Porque isso vai se desenrolar na história. Mas até então a gente não sabe o que aconteceu com a filha dele. A gente sabe porque as outras pessoas já contaram pra gente antes da gente ler o livro, ou a gente viu o trailer que conta isso também. Mas assim, 1/3 do livro é contando essa primeira parte da história. Depois o livro muda drasticamente, né? Quando ele entra na cabana e tem esse relacionamento lá com o que é chamado de Trindade. Mas então a história continua, ele recebendo esse bilhete datilografado onde estava escrito: Mackenzie, já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar. Assinado Papai. E isso começa a intrigá-lo porque faz ele pensar no seu próprio pai, nos problemas que ele teve no relacionamento com o pai, mas ele também pensou na possibilidade desse papai ser Deus. Eu não sei como ele pensou nessa Então, É por causa de Nan, Então, porque a eu sei. Nan sempre Não. se referia também, mas- né? Então, tem uns problemas aí que eu acho nesse início desse livro. Primeiro, o Willy, que escreve o prefácio, é o William, né? William. O autor Paulinho do livro. descobriu isso ontem! Ele coloca... Não, pera Ele aí. se coloca Descobriu como, ontem. Calma, deixa eu como um explicar. personagem do livro. Deixa eu explicar. Eu só não me liguei. Eu só não me liguei que o Willy, que escreve o prefácio e o pós-fácio, é o Willy que aparece dentro do livro, tá? Que a gente vai mostrar é depois. isso mesmo. Não, mas então, aí tem 2 problemas nesse começo, na minha opinião. Primeiro que ele descreve pensamentos e sentimentos que não só são impossíveis dele saber, como são muito difíceis de terem sido contados pelo Mac pra ele, entende? Porque se o Mac contou com tantos detalhes, podia o Mac ter escrito o livro, não precisava Mas que o o Willy Mac não tivesse é escrito, autor, sabe? né? Não é autor. Assim, Não, então, o que pode acontecer... Mas assim, quando você tem esse tipo de livro assim escrito em memórias e tal, Faz com que o autor, né? com o autor personagem, você não pode invadir, né? Ou então você registra que aquilo tudo é uma narrativa do próprio protagonista. Então, o Mac já me disse que nesse momento ele pensou, ou ele assim, sabe? Aham. Esse tipo de coisa. E ele não faz isso. Não, ele tá Isso contando a história atrapalha... dentro da mente do personagem. Ah, cara, mas nós mulheres fazemos isso o tempo todo, cara. Acho que é por Não, isso não, que você não mas- entende. Porque Não, mulher mas isso faz isso. atrapalha. Isso atrapalha, assim, um pouco o livro, porque é o seguinte, ele tenta passar uma compreensão que o Mac teve daquela experiência. Aham. Só que essa experiência já é de segunda mão pra gente. Então, mas Entendeu? é porque a gente tá levando E a ele sério. finge que não. E ele passa. Então, só que ele não precisava ter feito isso. Por que ele não simplesmente escreve o livro sem que ele esteja lá como um personagem? Ele não precisava ter feito isso. Foi um recurso que atrapalha o livro, sabe? Eu não sei. Eu porque não sei a gente se tá... atrapalha. É porque a gente tá levando a sério a ideia de que aquilo aconteceu exatamente como aconteceu. E eu encaro mais como sendo uma divagação do próprio autor, baseado talvez em algum acontecimento específico em que ele destrincha a personalidade do personagem. Não, sim, só que em todo o livro, a grande força da questão é essa experiência ter mudado o Mac, não o Willy. Então, ele colocar no final ele fala Não, que ele escreveu claro, o livro claro. porque ele foi tão impactado, o Willy falando, Sim. ele foi tão impactado com a história do Mac, tanto que ele foi antes e depois do Mac ter ido na cabana. Então o
Willy teve essa experiência de impacto também. Mas eu acho tão legal esse suspense, assim, de saber se a história é verdadeira ou não. Tipo quando saiu aquele Bruxa de Blair, lembra? Então, só que aí se essa fosse a intenção, porque assim, ele poderia fazer isso, eu acho legal também. Ele poderia fazer isso, mas se essa era a intenção, ele podia ter mantido essa característica no estilo, no livro todo. Ele não fez. Ele começa o livro com um prefácio dizendo que ele é o Willy que ouviu essa história. Depois ele ignora e conta toda a história como se ele fosse um narrador onisciente, entendeu? E aí no final ele faz um pós-fácil também. Então ele até tenta explicar, ele fala, não, mas isso aqui são os pensamentos do Mac e tal. Mas nem isso ele fez, porque ele não escreveu em primeira pessoa como se ele fosse o Mac. Ele escreveu como narrador onisciente. Então isso me incomodou um pouco. E outra coisa nesse início aí, mas assim, não tem nada a ver com a questão teológica do livro, né? É uma questão de estilo, né? E tipo, uma outra coisa que me incomodou nesse início foi essa passagem, Paulinho, dele entender que o papai é Deus. Foi muito repentino, cara. Foi, eu também achei, cara. Porque de repente, não é assim que ele cogitou, ele se convenceu. Ele se convenceu de uma hora pra outra. Papai é um termo que muita gente chama Deus de papai. Agora se fosse tipo Hermenegildo, né? Não, deve ser. Aí seria tipo, Deus. O nome dele, outro é Deus, deve cara. ser como... Meu, pelo amor de Deus. Tipo, chamar meu celular de Juvenal. Isso só a gente, então. algumas pessoas Aí sabem. mas papai, cara. Não, mas ó, vocês, olha só vocês. Quando ele recebeu o bilhete, ele pensou em algumas possibilidades. Primeiro, ele pensou naquele amigo dele lá, que era carteiro, lembra? Ele falou assim, pode ser esse meu amigo me trollando, que babaca, eu vou ligar pra ele agora e vou falar pra ele que ele é um idiota, que ele não pode fazer isso comigo. Ele pensou que poderia ser o próprio assassino, querendo encontrar ele lá e matar com ele. Ele pensou também que poderia ser Deus, ou ele pensou que fosse qualquer outra pessoa que fosse fazer brincadeira. Mas no final, quando ele pede o Jeep pro Willy e ele fala que ele vai pra cabana, ele fala, cara, eu não tenho certeza de quem é. Eu não sei, pode ser o assassino, pode ser Deus, pode ser qualquer outra pessoa, mas eu não tô nem aí quem tá por trás desse bilhete. Só sei que eu vou pra lavar minha alma, mas eu vou. Então não é que ele se convenceu de que era Deus, sabe? Eu acho que ele foi mas isso é um pedacinho. Tipo assim, no diálogo todo que ele tem com o Willy, eles estão falando como se fosse Deus, sabe? Aí no final ele fala, mas eu não tenho certeza e tal. E quando eles se encontram de novo no final, o Willy pergunta, a primeira coisa que ele pergunta, Deus estava lá? Não se fala de mais nada, sabe? Mas então, é que assim, você parar pra pensar que podia ser ou um cara zoando, ou um assassino, ou uma brincadeira, ou Deus, pra mim o mais interessante era perguntar se Deus tava lá também, tem essa. Acho que tem umas coisas que a gente não precisa ficar... Mas eu só acho que foi mal construído, assim, sei lá. E tem outro problema. Eu vou falar todos os problemas que eu acho de estilo, depois eu vou falar só do conteúdo. Eu acho um problema muito sério o desenvolvimento da Kate. A filha com problemas, né? A filha, ela tem um papel, pelo menos assim, a ideia dela, o nome dela é importante no momento do livro, no meio do livro, lá do meio pro final. Mas no final também. Ela não é apresentada o suficiente pra gente entender nada da relação dela com o pai. Sim, é uma linha. Então a gente entende que ela... É uma linha que fala sobre ela. Isso, exatamente. E assim, essa linha, ainda tem essa. Tipo, essa linha, quando você lê, a primeira coisa que eu pensei, depois que eu descobri quem que é a Kate, né, que conta a história do barco, eu pensei, claro, essa menina tá desse jeito, né, que foi mencionado em passant aqui, porque ela sente culpa. E aí, na hora que isso é dito pra ele, parece uma coisa tão absurda que eu falei, gente, como é que ele não pensou nisso antes? Mas eu não saquei, cara, desculpa, eu não liguei os pontos. Porque é muito rápido. Que também são 6 filhos, né, 5 filhos, até lembrar quem que tá dentro do barco, mano. É verdade. Mas a gente vai fazer isso. Eu não lembro o que vocês estão falando, não sei nem quem é essa guria que vocês estão falando aí. Então, ó, vamos lá, por etapas. É que assim, ó, o Adri e o Cacau lemos recentemente o livro. Acabei ontem de ler, né? E o Bibo leu na época. Ele tá tentando resgatar na memória, como alguns de vocês que estão ouvindo o podcast aqui. Mas é isso aí, galera. Tô aqui pra representar vocês. O que é importante é a cabana e que agora a gente entende a trindade, é isso. Vamos lá. Aí, continuando, assim, só pra resumir bem a história, pra gente não se prender muito nisso. Porque tem uma gordurinha aqui em que é construído todo o drama da grande tristeza que assola a vida do Mac, que a gente vai entendendo aos poucos. Aí o que acontece? Ele vai pra um acampamento com os filhos, antes, né, muito antes, aí num flashback já pra gente entender a história do bilhete. Ele tinha uma vida religiosa e tal, frequentando igrejas aos domingos, mas sem um relacionamento com Deus, quando a sua esposa tinha um relacionamento mais íntimo. Por algum motivo, a esposa não vai pra essa viagem. Ela tinha um curso. Ela tinha uma coisa que não é relevante para o momento. E ele viaja com os filhos para esse acampamento, no meio do mato e tal. E acaba conhecendo outras pessoas lá acampadas. Eu não vou contar todos os detalhes, mesmo porque eu não lembro. Mas só de ver, assim, de relance, a
as cenas personificadas no trailer do filme, já arrepiei, assim. É muito legal, cara. Porque quando a gente tem filho, a gente imaginar uma cena daquela, assim, já no livro já foi difícil, aí você vê ela personificada no trailer. Nossa, é difícil. A filha mais nova, que é a Missy, que a gente vai falar, a Missy, ela tem 6 anos de idade, que é a idade do meu filho. Então pense se a gente não ficou mal, né? Então, a Missy, ela tem 6 anos de idade e ela desaparece num momento em que o pai, Mackenzie, tá salvando os outros 2 filhos de se afogarem no rio. Isso. E os filhos só estavam se afogando no rio porque a filha, Kate, ela, ao invés de remar, ela levantou o remo. E aí, porque ela levantou o remo, desequilibrou o barco e o barco virou e aí os meninos estavam se afogando por causa disso. Isso. Aí ele teve que deixar outra menina que tava pintando no acampamento, fazendo pinturas de giz de cera. Aí ele tem que salvar os filhos no lago. Que estavam se afogando, isso. E no que acaba essa adrenalina do salvamento, ele volta pra procurar a filha não está mais lá. Aí você pode imaginar que realmente aconteceu. A filha desapareceu e é engraçado, ela chama Missy, né? Porque parece Missy não é uma coisa meio que de desaparecido, assim. Mas o nome dela é Melissa. Sacanagem, né? Eu não tinha pensado nisso, verdade. Missing. No cartaz, né? Mas talvez pros americanos não faça o mínimo sentido. A gente que faz essa aproximação, né? Missy e Mac in the Shack. Mac in the Shack, Acho que tem a ver alguma. Pode ser. Aí tem todo o drama bem descrito. É muito bem descrito, né? Eu tava com mais medo, assim, de ser mais dramático, de ser aquela coisa mais melodramática. De ser sensacionalista, né? Apelativa, não. O autor descreve friamente o que estava acontecendo e tal. É mais fácil de passar por aquilo do que eu imaginava. Mas mesmo assim não é fácil não de imaginar tudo que ele passou. E então, depois de viver uma crise, já 2 anos, né? Sem saber, eles enterraram a filha... Ficticiamente, porque não achou o corpo dela e tal. Tinha suspeita de um cara que tava sequestrando meninas na idade dela e tal. Acharam o vestido dela dentro da cabana, que é aí que começa o link com a cabana, dentro dessa cabana abandonada. Com o vestido sangue, dela com sangue, e aí tiveram a certeza que ela tinha sido morta. Passa o tempo, ele tá tentando reerguer sua vida numa tristeza profunda e tal, até que ele tem esse contato com esse bilhete. Tendo acesso a esse bilhete, ele começa a pensar na possibilidade de ir lá na cabana passar esse fim de semana. Isso calha com a possibilidade da esposa dele viajar com os filhos e ele ter esse fim de semana livre. E ele não conta nada pra esposa, mas ele estava planejando fazer essa viagem lá pra aquele acampamento, no meio dessa neve toda, desse frio, pra ter esse encontro com esse suposto papai que tinha enviado o bilhete. Sim, aí ele chega lá na cabana e ele dá de cara com quem? Com a Trindade. Nossa, mas já assim? Não vai contar todo o suspense? Não, tá bom. Não, fofo, ele fala pra mim assim, a gente vai gravar o podcast, mas não é pra se atentar a detalhes. Aí agora... Não, gente, é difícil ser casada com esse homem, viu? Eu sou polarizado. Então, e cara, eu acho... Vamos lá, já vamos tirar as escamas dos olhos do Bipo. Eu acho sensacional como Deus foi apresentado. Olha aí, polêmica. Porque tem um monte de gente... Deus Pai, você tá falando? Sim, porque tem um monte de gente que fala assim, não gostei do livro da cabana porque Deus é mulher. Porque eu não gostei do livro da cabana, porque eu acho que não faz o menor sentido de ter criado uma imagem pra Deus, sendo que Deus é espírito. E na Bíblia fala que Deus não tem imagem e tal. E que a gente não deve fazer imagem. Não deve fazer imagem. Pra representar Deus. Eu acho arriscado você falar sensacional. Eu gosto... Porque pra mim o Deus da cabana não é o mesmo Deus da Bíblia. Eu concordo com os críticos e eu posso apontar por quê. Não, mas o que eu acho sensacional foi ele ter se apresentado como mulher por conta da explicação. Aí sim. Entendeu? Aí é diferente. Não que Deus é sensacional porque ele é mulher. Vão me chamar de feminazi daqui a pouco. Eu acho a justificativa que ele dá no livro pra Deus se apresentar como mulher plausível. Isso. Qual é? Me refresca aqui. Deixa eu olhar no texto que eu gostei quando escrevi em 2008. Por ele ter esse trauma com o pai dele, se Deus aparecesse como um homem, como um pai, ele não teria esse relacionamento. Lê aí, Posso ler o trecho pra você? Ô, Cacau, você tá com o livro? Tô, que página que é? Lê pra mim, página 83, o último parágrafo, porque minha voz tá doendo demais, cara. Eu só sei que na minha descrição aqui, eu falei que ela parecia Oráculo do Matrix. Eu também imaginei. A negra enorme que gosta de cozinhar lembra a Oráculo de Matrix, chamada Eloise. E você acha que isso não é de propósito? Olha, bem provável, né? Do Matrix. Do Matrix eu tenho certeza. 83, o último capítulo. Peraí, Dri, o livro foi escrito depois de Matrix. É mesmo. Fala assim, Mackenzie, eu não sou masculino nem feminina. Eu vou fazer...
Nossa, mano, não faz isso. Não. Cacau, minha voz já voltou, obrigada. Ainda que os dois gêneros derivem de minha natureza. Se eu escolho aparecer para você como homem ou mulher, é porque eu amo. Para mim, aparecer como mulher e sugerir que você me chame de papai é simplesmente para ajudá-lo a não sucumbir tão facilmente a seus condicionamentos religiosos. Deus podia ter aparecido como um pássaro que fala, como uma pomba. Assim como ele já apareceu como uma pomba. Na verdade, foi o Espírito Santo. Mas... Não, é o Espírito Santo. É verdade. Mas Deus podia ter aparecido de qualquer forma. Como uma mulher, como um homem, como uma criança, assim no filme Êxodo lá, ele aparece como criança. E o que eu acho interessante, ele não apareceu como homem por causa da figura paterna, que Mackenzie tinha muito problema com isso, e por conta da religiosidade mesmo. Como que você imagina Deus? Um cara mais velho, com barba, bravo, e aquele Deus muito mais juiz, entendeu? Bibo, qual que é o seu problema com essa personificação aí? Então, assim, quando eu escrevi meu texto em 2008, eu até coloco assim que pensar Deus como mãe não é uma coisa nova na teologia. Tem muitas correntes, principalmente ligadas ao liberalismo teológico, que falam que Deus é mãe, né? Inclusive tem figuras femininas para Deus na Bíblia, ou do gênero feminino, né? Como a galinha, que acolhe os seus pintinhos. Eu coloquei também aqui Mateus 23. Mas assim, esse negócio de representar Deus, depois que teve aquela polêmica com o Bibotalk que a gente fez, a gente sempre desenha Jesus nas nossas vitrines, né? E aí teve um grupo de gente lá que encheu o saco, porque não pode fazer imagem de ninguém da Trindade. Aí eu comecei a ler algumas coisas sobre isso, e realmente eu acho que não tem problema nenhum em você ter uma personificação de Jesus, nem ter uma personificação do Espírito Santo, já que a própria Bíblia fez isso, né? Mas com a figura de Deus eu comecei a ficar meio assim, e eu não é um ponto fechado pra mim, talvez vocês até me convençam do contrário, tal. Não é um ponto fechado, mas em relação a Deus eu comecei a ficar assim, sabe? Pô, mas tudo bem, é só por uma questão narrativa, é só por uma questão artística. E você explicar melhor pros teus filhos também, entendeu? Porque por exemplo, a gente vive caindo nessa de, assim, os meninos fazem umas perguntas meio teológicas, meio difíceis, que quando você explica numa narrativa e dando pessoas e figuras, eles entendem melhor, entendeu? Só que aí eu penso em Jesus, entende? Jesus é o espelho de Deus, Jesus é o Deus visível, é o Pai visível. Aí quando eu penso nessa questão de imagem de Deus, isso porque eu curto muito o filme Deus Todo-Poderoso, saca? E o Morgan Freeman é Deus. Bom, não, Todo-Poderoso, não Deus Todo-Poderoso. Isso, Todo-Poderoso, foi mal. Que em inglês Bruce Almighty. Eu achava que era God Almighty, foi mal. Até é burro mesmo o negócio aqui. Então assim, depois que eu comecei a ler algumas coisas, eu fiquei com dificuldade em pensar, realmente, em não ver sentido em fazer uma imagem de Deus, né? Sendo que em vários momentos na Bíblia isso realmente é dito. Romanos capítulo 1, por exemplo, né? E falando que Jesus, quem vê a mim, vê ao Pai, né? Então essa não necessidade de... Nunca houve na Bíblia essa necessidade de representar o Pai, entende? Ainda que Deus não é contra representações, pois o próprio Antigo Testamento é recheado de representações, inclusive o próprio anjo do Senhor, o próprio Cristo, né? A segunda pessoa encarnada, a segunda pessoa da Trindade encarnada, o Espírito Santo, de alguma forma, assumindo também uma forma corpórea. Então, agora, na Bíblia não tem essa necessidade, né? Não houve. Por quê? Porque nós temos o próprio Cristo. Então, assim, daí só pra terminar, em relação à questão do feminino, ok, eu não tenho tanto mais problemas assim com isso, ainda que o fato de Deus querer se apresentar como Pai, eu acho que tem algum emblema aí, tem alguma coisa, sabe? O fato da figura de Deus ser apresentada como masculina. Isso na frente do livro é explicado também, né? Quando... Bom, não sei se a gente vai contar adiantando já, mas depois Deus acaba aparecendo como Pai quando ele estava pronto pra assumir a figura paterna. Isso, ele se apareceu como Pai depois. Então... Eu não lembro de nada disso. Foi só depois dele perdoar o pai, depois que ele perdoou Isso. o pai, que ele teve um encontro com o pai, aí Deus se apresentou como um pai. Esse capítulo é bem legal. É muito legal. Ou seja, é toda uma questão didática, né? Dá pra perceber que é todo um didatismo. Mas Isso. assim, uma coisa que a gente pode pensar é que não tem uma imagem de Deus aí, né? Não tem uma figura, não tem uma foto, um desenho, é uma narrativa. Sim. Dessa forma, a Bíblia fala, assim, de Deus sentado no trono, os pés de Deus, a mão de Deus, os ouvidos de Deus,
né? E Deus tem ouvido, tem mão, tem pé. Então o pecado agora começa vai ter com um o filme. Aí, E você fala uma coisa. o filme vai ter um pecado. E quando você lê a Bíblia, que você vê, assim, que Deus tá sentado no trono, que Deus ouve, tem a mão, você não consegue imaginar alguma coisa assim? Então assim, por isso que eu tô dizendo que em si isso não é tanto um problema. Agora, a parte disso que eu acho que não é nem a questão mais problemática, a trindade, ela é um conceito muito difícil. E Muito. pelo menos a gente deve, eu acho, que admirar a coragem. Isso. O cara escreveu um livro desse. Isso porque, eu concordo. rapaz... Ele foi ousado, cara. Ele foi muito ousado. E ele deixa a coisa meio confusa. Por mais que ele tente deixar mais explicadinho assim, tem umas coisas que o Mac também não entende. E ele fala isso no final do livro, o Mac. Ele fala... durante o livro. Ele fala, eu tento entender, mas eu não consigo entender. Aí Deus fala, não, mas não é pra entender agora, na sua plenitude. Mas um dia você vai entender. Porque tem uns momentos que ele tá conversando só com Jesus, né? E conversa com Jesus, tem aquele diálogo no capítulo todo. Aí no próximo capítulo ele vai conversar com a Sarayu, que é o Espírito Santo. Aí ela começa a falar com ele, continuando a conversa do dia anterior, sabe? Aí você fica isso assim, foi bom. Isso é legal, porque mostra que a gente não é capaz de compreender mesmo, mesmo personificando as pessoas. E uma boa coisa nessa questão da Trindade, quando o papai lá se apresenta e começa a explicar um pouco a dinâmica das coisas, que é essa visão de que, assim, se Deus é amor, ele precisa ser amor em si, não existe amor sozinho, né? Esse conceito é muito interessante, ele é muito bom, né? Sim. Assim, porque a ideia de que as três pessoas da Trindade se amam eternamente é uma verdade, né? E é uma verdade ortodoxa, né? Tá? Indiscutível. Então, para a essência de Deus ser amor, né, como fala lá em João, Deus é amor, precisa ter um ambiente que o amor seja possível, né? E ele, então, precisa ter essa diversidade dentro da unidade de Deus. Isso é bom e foi muito bem explicado. Agora... Só que tu vai falar do patripassionismo agora, né, por favor. Exatamente. Tem algumas horas que ele escorrega, e tem um escorregão dele que não traz muitos problemas no livro, mas são sinais de algumas coisas que o autor pensa que depois ele deixou mais claro mais pra frente, em outras obras. Que é essa questão aí do que a gente chama de patripassionismo, né, que é a paixão do pai. O patripassionismo é uma doutrina herética que fala que na cruz o pai também estava sendo crucificado, né? Sim. Então o livro traz isso em dois momentos, quando é mencionado as marcas dos pregos na mão do pai, e não de Cristo. De ambos, né? De Cristo também, sim, mas nesses momentos tá falando do pai, né? E tem um momento lá de Cristo lá. Isso parece até um pouco inofensivo no livro, e até passa, assim, né? Porque, de fato, existe um nível de... Como é que eu posso dizer? O pai assume, sim, um ônus pelo pecado da humanidade ao castigar o filho, né? Mas não é que o pai se sacrificou. Por que eu disse que isso depois ficou mais claro? Porque, recentemente, o William Young, ele escreveu um livro, e nesse livro ele fala meio contra a doutrina da morte substitutiva de Jesus, né? Que ele morreu pelos nossos pecados. E o livro se chama Mentiras sobre Deus, alguma coisa assim. E ele diz que uma das mentiras é que a cruz foi ideia de Deus. E então a cruz não veio de Deus, porque Deus não poderia querer matar o seu filho, ou então a cruz foi uma espécie de uma resposta, ou uma questão circunstancial que Deus teve que agir em resposta ao pecado dos seres humanos, sabe? E isso é um problema. Sim. Então, quando ele fala assim que Deus também sofre na cruz com Cristo, ou o Pai também sofre na cruz com Cristo, ele tá demonstrando essa dificuldade que ele tem de entender de um Deus que precisa colocar a justiça, levar a justiça a cabo, sabe? Precisa, não porque ele tá preso à justiça, mas porque ele é justo. E ele o pecado é relativizado no livro, pelo que eu lembro também. Não tem a parada assim do pecado, que tá tudo perdoado lá na cruz? Faz um link com o que tu tá falando aí, não tem também, Cacau? Mais ou menos, mais ou menos. Mas aí eu não achei tão ruim, não. Eu vi gente criticando isso. É porque é universalista, né? Uma ideia então, calma, Bibo. Tem que ir devagar. Toma água, Bibo. Porque você pegar umas frases soltas assim, vai parecer mesmo, mas eu acho que é mais explicado do que isso. Isso. Então, ô Cacau, só voltando nesse link seu, isso pra mim foi uma dos maiores espinhos, assim, que eu encontrei no livro. Por isso que eu falei dos espinhos, mas que eu acho o peixe bem gostoso mesmo. Porque, assim, tem uma hora que, tanto quando ele mostra os cravos na mão, né, os buracos na mão, Deus, né, fala, e outra coisa, quando, pra mim fica mal explicado, eu não consigo
consegui entender mesmo de verdade, eu li umas 3 vezes a mesma passagem, mas quando ele fala que em Cristo ele entende a humanidade. Foi por isso que ele Cristo estava aqui. Né? E em Cristo ele é humano. Então, pra mim, assim, ficou muito difícil de entender essa relação de como que Deus em Cristo é humano. Pra mim, assim... isso é o modalismo daí. Mas não necessariamente o modalismo. Porque o modalismo é quando ele se divide em outras pessoas. Mas pra mim é mais uma questão de entendimento mesmo, sabe? De que ele entende a humanidade, porque o filho dele se fez humano, e aí em Cristo ele entende a humanidade. Mas que, por outro lado, ele também tem essa personificação por conta dos cravos na mão. Então isso pra mim ficou confuso mesmo, sabe? Assim, o modalismo é a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só 3 expressões ou 3 modos de uma única pessoa, né? Sendo que a Trindade, da maneira como a gente entende na ortodoxia e com base nos textos bíblicos, engraçado que domingo passado eu dei aula sobre a Trindade na igreja. Tá aproveitando o hype. Tá no hype. É que é um Deus, mais 3 pessoas que têm essa mesma essência. Uma essência em 3 pessoas. E o modalismo diz que não, é uma essência, uma pessoa, mais 3 modos apenas, ou 3 manifestações. Então, mas pra mim não fica claro que também é modalismo no livro, nesse entendeu? caso, eu fiz uma leitura o mais benevolente possível do livro, de verdade. E nesse caso, eu confesso que eu não achei tão estranho. Assim, ele deveria ter sido mais claro, na minha opinião. Ele não foi. Como assim o Pai é humano em Cristo? Ele não é. Não, mas ele não fala que o Pai é humano em Cristo. Ele fala que o Pai entende a humanidade e se faz humano por esse entendimento. Não, mas o que ele se faz humano pelo entendimento. Mas tem uma hora que ele fala assim, nós somos humanos nele. Quer dizer, quando ele se encarnou e se entregou, nós passamos a ter também a humanidade. Só que, se você pensar do ponto de vista das pessoas, aí isso tá errado. Página 89, segundo um crítico aqui, ó. Página 89, ele fala dessa questão da encarnação. Quando nós 3 penetramos na existência humana, sob a forma do Filho de Deus, nos tornamos totalmente humanos. Isso. Também optamos por abraçar todas as limitações que isso implicava, mesmo que tenhamos estado sempre presentes nesse universo criado, então nos tornamos carne e sangue. Página 89. Isso. Se você pensar assim, que nós nos tornamos, significa que cada um dos 3 se tornou, aí tá errado. Agora, se você pensar que porque Cristo é homem, a Trindade em Cristo compartilha da humanidade, porque Cristo é humano, aí não tá tão errado. Então, só que Bibo, é exatamente isso. Mas não, o autor não quer dizer isso, Dri. Bibo, continua, ele continua aqui. Ainda que por natureza Jesus seja totalmente Deus, ele é totalmente humano e vive como tal. E ainda que jamais tenha perdido sua capacidade inata de voar, ele opta momento a momento por ficar no chão. Por isso, seu nome é Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus com vocês, para ser mais exata. Então ele fala que Jesus é humano e Deus. Então eles penetram na existência humana, mas através de Jesus, entendeu? Porque Deus, por mais que são 3, ele é um triuno, entendeu? Então eu não acho que é modalismo, de verdade. Essa passagem ela é bem complicada, assim, é bem difícil de entender. E por isso que eu acho que ele devia ter sido mais claro. E não ia trazer nenhum problema. Ser claro é difícil, entendeu? Ele não ia trazer nenhum problema ele ser mais ortodoxo nela. Não trouxe nenhum enriquecimento ele não ser claro aí pra história, sabe? Não teria tido nenhum problema. E eu também não acho que ele ignore o que seja a Trindade mesmo, né? Eu acho que ele podia ter sido mais claro, sim. Agora... ele não ignora, tanto que ele tá querendo tentar explicar a Trindade, que como tu falou, Cacau, é um assunto espinhoso e durante 4 séculos na história da igreja, em todos os concílios ecumênicos, a Trindade tá ali presente, né? Seja discutindo as naturezas do Filho, a divindade do Espírito, então sempre tá ali, é um assunto espinhoso. A gente percebe, eu tô lendo o meu texto aqui de 2008, e que é quando eu tava fresco o livro na cabeça, né? Dá a entender, assim, que o Deus da cabana, né, ou essa espiritualidade que o William Piang tá fazendo aqui, ele é um cara que tá meio outside de um cristianismo mais ortodoxo. Ele não tem compromisso com uma ortodoxia cristã ocidental, filha da reforma protestante, vamos limitar assim, né? E diria até que a Igreja Católica também não assinaria embaixo muitas coisas
aqui. Então, assim, a gente percebe que ele não tem muito esse compromisso, assim, né, de ter esse compromisso com essa leitura da Trindade, né, tanto que ele não tem problema com o patripassionismo dele ali, e essas confusões que a gente tá discutindo aqui. E tem também aquela ideia de que, como é que ele fala? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Não, essa parte é sensacional. Ele está em todos os caminhos, não é alguma coisa assim? Peraí que eu tenho marcado Isso, que essa frase eu lembro de pra quê. Então a gente percebe que ele zela por uma espiritualidade aqui, eu diria religiosa. É uma espiritualidade religiosa. Essa é o meu segundo espinho aí nesse livro. A gente pode pensar que a cabana seja uma porta de entrada pro cristianismo e tal, e pode funcionar com algumas pessoas, mas eu não consigo ler esse livro, pensar que alguém que não participa da igreja vai começar a participar a partir dele. Eu acho que é mais o contrário até, né? A visão a respeito da igreja e das práticas da igreja, ela, em geral, quase em todo momento que elas são mencionadas, tanto pelo Mac quanto pelo papai, elas são vistas como uma deturpação do que Deus queria de verdade, sabe? Então, mas deixa eu fazer uma observação aqui, aí depois eu quero ver se vocês concordam. Eu li esse livro 3 vezes. 2 vezes em 2009 e uma vez agora que eu terminei essa semana. A primeira vez que eu li, eu fiquei muito chocada com alguns conceitos e achei muito mais espinho do que agora que eu terminei de ler. Pra mim agora, eu tenho muito mais maturidade pra entender algumas coisas e tentar tirar da religiosidade algumas coisas que eu tinha inserido quando eu li em 2009. Então, pra mim, eu entendi muito mais algumas coisas do que o William P. Young estava propondo pra gente, sabe? Então, isso pra mim, eu tive uma facilidade muito maior por conta de ter lido muito mais a Bíblia, ter conhecido muito mais pessoas, ter gravado programas com pessoas que fez a gente pensar fora da caixa, principalmente Paulo Júnior. Então, pra mim, foi muito mais fácil pra entender o que o William P. Young estava propondo pra gente. E uma coisa, assim, que eu gostei muito foi a linha de raciocínio que ele utilizou dentro do livro, que eu queria compartilhar com vocês, assim. Porque é importante a gente dizer, né, que todo aquele background da primeira parte do livro vai se encaixar perfeitamente em todas as conversas que acontecem aqui. Porque ele tá em busca de entender por que a filha dele teve que morrer, por que existe maldade no mundo, por que existe sofrimento. E no desenrolar da história, a gente vai acompanhando a jornada dele nesse entendimento, né, de entender por que as coisas são como são. E eu acho que nesse sentido, o livro tem êxito, porque consegue abrir a mente pra muita coisa que a gente às vezes não para pra pensar. Então, e a linha de raciocínio que ele seguiu no livro, eu achei muito interessante. Porque assim, depois que o Mac, ele chega na cabana, que ele conhece a Trindade, o próximo capítulo é sobre aula de voo. Que aí ele vai falar sobre essa liberdade mesmo, sobre que o passarinho solto, ele tem a liberdade pra ir embora, ou pra ele ir e voltar. E aí tem todas as consequências relacionadas a isso. Se ele vai e vai embora, ou se ele vai e volta, sabe? E aí depois os capítulos seguintes, que é Deus no Cais, o café da manhã, quando fala sobre o jardim e andando sobre as águas, é o relacionamento do Mac humano com a Trindade, sabe? Ele entendendo a Trindade nesse papel relacional dele com o humano. Então esse capítulo é mais pra ele conhecer mesmo, tanto a Trindade como mas também como a Trindade separadamente. São vários capítulos, né? Não é um só. Então, são vários capítulos, vários. E aí depois entra no capítulo do juízo, né? Que ele vai encontrar a Sofia, que tem toda aquela parte de juízo que eu acho bem interessante, que a gente pode falar mais pra frente. Tem uma parte legal aí mesmo. Que é quando o Mac fala, ele se coloca como juiz, assim, né? Na nossa questão humana de sempre colocar culpa em Deus, porque se Deus é soberano e Deus é poderoso, Deus ele pode evitar tanto quanto pode fazer. E aí a gente se colocar como juiz disso. Olha, essa é literariamente a melhor parte do livro. Sim. É muito bem escrita essa parte. Muito. Parecia Kafka, assim. É muito bom essa parte. Sabe quem que é a Sofia no filme? Quem? Alice Braga. Ó. Curiosidade. Faz sentido com a descrição, né? Faz mesmo. Mas eu tava imaginando outra brasileira, sabia? Morena Bacarin. Verdade. Que é alta, né? Que ela é mais alta, que ela é alta, então, porque a Sofia é alta. Isso aí é um crime que ele tem que julgar numa caverna? Eu tô viajando, misturando a caverna. Que tem uma caverna no livro, não tem? Ele se encontra com a sabedoria de Deus. Sim, é com a sabedoria de Deus. E aí ela coloca ele na cadeira do juiz. É muito interessante mesmo essa parte. É muito interessante. Então, e aí depois porque ele entende sobre a questão de juízo e justiça, e aí ele vai na barriga das feras. Aí, Cacau, meu amigo, era aí onde eu queria chegar com você. Porque o capítulo inteiro sobre Na Barriga das Feras, ele fala sobre um Deus relacional e que Deus espera com a igreja. O relacionamento de Jesus com a sua igreja. Então aí, pra
pra mim, esse capítulo é muito forte da valorização do que é igreja, do que é relacionamento, de que Deus é um Deus que é um Deus completamente de relacionamento. Tanto que a oração é o nosso relacionamento com Deus. E pra mim, esse capítulo, ele super valoriza a igreja, entendeu? Só que essa é a leitura que a gente pode fazer mais benevolente, porque nós estamos envolvidos na igreja e temos uma visão positiva das igrejas nas quais a gente está envolvido, né? Porque assim, pra deixar claro o que eu quis dizer, assim, eu não acho que esse livro seja o responsável por tornar nenhum igrejado desigrejado. Eu não acho mesmo, porque eu não acho que ele seja um livro nem o que contrário, né? bata tanto na igreja. Agora, exatamente, Bibo, se ele é uma porta de entrada pro cristianismo, ele é uma porta de entrada até que doutrinária, talvez, mas não eclesiástica, sabe? Porque a visão da igreja da maneira como ela é, não da maneira como ela deve ser, mas da maneira como ela é muito negativa. E a impressão que dá esse capítulo mesmo é que, assim, tá tudo errado, mas tem um jeito certo de fazer e o jeito certo não é esse. Entendeu? Pelo menos a impressão que me deu. Não, cara, não é. Eu tô aqui com ele. Ele dá uma boa valorizada na noiva também, né? Sim. Sim, esse é outro espinho que eu achei meio esquisito. Tá. Mas é só... E aí depois dos próximos capítulos ele fala que é o encontro de coração, que é o verbo, é o festival de animais lá. E um Aquilo monte parece de muito Crônicas de Nárnia, Parece cara. Crônicas de Nárnia. Aquele monte de animal aparecendo de todo lugar lá. Eu falei, vai criar E um monte Nárnia. de cor, um monte de cheiro. Crônicas de Nárnia com Avatar, né? É verdade. Eu falei, vai criar Nárnia agora, só falta o rugido do leão. E aí depois aparece o capítulo da Manhã de Tristeza. Pra mim, esses capítulos Muito é bom. todo ele encaixando Deus na vida dele e ele pronto pra perdoar. É quando acontece o perdão com o pai, é quando ele se perdoa, é quando ele entende que a Kate não é culpada, é quando ele perdoa o assassino de Missy. Então, esses capítulos, que são 4 capítulos, eles são muito relacionados com ele entender a Trindade na vida dele e ele fazer o perdão. E aí depois tem o final, né, que é as escolhas de coração e ondulações se espalhando, que é quando ele, enfim, é o final. É o que ele vai fazer com tudo isso que ele viu na cabana, Isso. na vida dele, e pronto. Ei, olha só, peguei aqui um texto pra ler, que o cara fala que ele encontra o pai dele e tal, né? E parece que ele vê a própria filha também, não vê no livro? Vê. Segundo a Vê. crítica aqui. Vê. Ele vê, Aí no a crítica, juiz. o cara tá zoando o livro, porque isso é espírito É. e tal. É aí que acusam Esse é o- ele de espírito. Esse é o terceiro mas olha espinho, só. que agora eu já tô entendendo melhor esse espinho. Não, eu também, sabe por que agora eu tô entendendo? Porque depois eu fui descobrir que, na verdade, isso tudo aconteceu num transe de coma dele, certo? Não aconteceu nada disso de verdade. Foi Não dá tudo pra por causa saber. da batida de carro. Mas mesmo que acontecesse de verdade, problema a gente fazer uma ficção em que o cara vai pro céu? Não, Ou que o cara encontra com os mortos? Eu não acho que seja um Isso. problema. Eu acho. Se fosse na Por quê? real, eu acharia... Eu também acho porque que não, isso não é viu? a nossa teologia dele não defende esse encontro com Ué, os mas- mortos, né, Cacau? Não, mas se Deus, por exemplo, pôde levar Paulo até o terceiro céu, pôde mas mostrar Deus, os né? redimidos... Pode mostrar Isso, João mas no também. livro é Deus. E João mas no livro também. é Deus que fez isso. É verdade. Por isso que eu não- Só que eu relevo porque é uma ficção também. Só que assim, ó, às Isso, vezes a raiva desse pessoal vem também, só pra explicar a raiva da galera. É porque daí os cristãos ficam encantados com Sim. o livro, e meu Deus, sim. e não sei E quer o quê. explicar a E aí- Trindade através do livro. Aí isso eu acho besteira aí também. isso fica complicado, É o entendeu? complemento da Bíblia, né? O que Deus não falou na Bíblia, ele falou em Acabana. E, tipo, aí o cara, tipo assim, ó, uma coisa, né? Aí o cara, tu viu como ele fala do sofrimento? Mas daí o cara só leu o que o Philip, o Young aí leu, como é que é o nome do cara? William Piang. É o William Piang aí e tal, não sei o quê. Pô, O mas vai Felipe ler Young. outro teólogo também, vai ler outra pessoa, sabe? É. Engrossa um pouco esse caldo Vai aí pra ler Paulo dar uma Coelho, comparada. né? Pra conhecer melhor. Mas olha só, eu acho que a questão de ser uma ficção não exime a gente da responsabilidade de julgar teologicamente o livro, que é o que a Sim. gente tá fazendo, inclusive. Sim. E nem o exime de poder falar o que ele quiser. Sim. Até porque, mesmo ele não tendo aquele compromisso com qualquer denominação que você falou, Bibo, ele com certeza escreveu esse livro para cristãos evangélicos dos Estados Unidos. Assim, é bem evidente assim, a maneira como ele constrói os personagens, onde se ambienta, quais são as práticas de cada personagem e do encontro. Então, me parece que ele tá tentando falar com evangélicos cansados e que não vem muito sentido, e com evangélicos que já não são mais evangélicos, ex-evangélicos. Parece que são as pessoas que ele mais tenta conversar. Ele não tá tentando conversar com ateu
ateu, por exemplo. Ele até pode vender para ateu, mas não é o foco dele, sabe? Sim. Então, se esse é o público, e esse público é o público que tá nas nossas igrejas e tudo mais, a gente tem que avaliar, assim, a obra, né? Então, eu não acho errado o cara vir e falar, não, tem esse erro teológico, esse outro, porque tem mesmo. E alguns deles, como a gente falou aqui, ele podia ter evitado se ele quisesse, sabe? Sim. Ele não evitou, não sei porquê, mas ele podia ter evitado. Ele podia ter continuado ortodoxo e seria tão impactante quanto. Agora, o livro tem algumas virtudes que a gente não pode ignorar também. Sim. Que é como a gente vai terminar esse episódio, senão a gente vai se matar aqui a tarde toda e noite afora. Eu tenho que falar sobre o universo. Então, e o negócio dos caminhos lá? Vamos falar dos caminhos. Eu quero Calma. Não, deixa eu mandar alguma coisa aqui, vocês estão... Estão ditando todo o caminho, eu tô aqui de ouvinte. Paulinho, aqui não tem hierarquia, Paulinho. Hierarquia é coisa de pecado. E é outro erro coisa do de livro. quem não entende, é de ser humano. Tem hierarquia na Trindade, ele nega isso. Nós vamos pra uma treta aí, hein, Bibo? Eu e você agora, hein? Bibo, e eu também. E eu sou time Cacau sempre. Gente, ó, no último mês eu passei lendo esse livro, tem muita coisa na mente de todos nós aqui, um episódio só pra destrinchar o livro todo não é suficiente, então a gente vai tentar agora, nesses minutos finais, só pincelar algumas coisas, entrar numas discussões e fazer as pessoas pensarem e buscarem mais informações sobre o assunto, combinado? Combinado. Sim, professor Tiburcio. Sim, Paulinho. Tá, antes da gente ir pros pontos positivos finais, vamos só discutir a questão dos caminhos, que é levantado no texto, pelo qual o livro e o autor é acusado de universalista. E o universalismo é aquela crença que diz que no final Deus vai salvar todos, Jesus morreu por todos, afinal de contas a salvação é para todos e Jesus vai nos encontrar onde nós estivermos. Qual que é o trecho que você quer compartilhar com a gente, esposa? Bom, primeiro é isso, né, que eu já tinha até comentado com o Cacau sobre a relação da instituição, sobre o problema que Mackenzie tem com relação à religiosidade, porque o pai dele batia nele, espancava a mãe dele e fazia ele ler versículo. Então ele já tinha muito problema com religião. E aí Deus pega e fala, Mackenzie, você tá vendo só a instituição, que é um sistema feito por ser humano, e não foi pra isso que eu vim construir. E aí ele fala com relação a nós sermos muito mais relacionais, sabe? Aí ele fala assim, tudo tem a ver com relacionamentos e com o fato de compartilhar a vida. É exatamente o que nós estamos fazendo agora. Simplesmente isso, sendo abertos e disponíveis um para o outro. E a minha igreja tem a ver com pessoas, e a vida tem a ver com os relacionamentos. Você pode construí-la, e é o meu trabalho, na verdade eu sou bastante bom nisso. E aí Jesus até deu um sorrisinho. Então ele não quer tirar você da igreja, ele quer que você constrói os relacionamentos dentro da igreja. E aí no final ele fala assim, e os que me amam, eles estão em todos os sistemas, em todos. São budistas ou mormons, são batistas ou muçulmanos, democratas, republicanos e muitos que não votam e nem fazem parte de qualquer instituição religiosa. Eu tenho seguidores que foram assassinos e muitos que eram hipócritas, a banqueiros, jogadores, americanos e iraquianos, judeus e palestinos. Não tenho desejo de torná-los cristãos, mas quero me juntar a eles em seu processo para se transformarem em filhos e filhas do papai, em irmãos e irmãs, em meus amados. E aí o Mackenzie fala, peraí, isso significa que todas as estradas levam a você? E Jesus sorriu e falou, de jeito nenhum. A maioria das estradas não leva a lugar nenhum. O que isso significa é que eu viajarei por qualquer estrada para encontrar vocês. Entendeu, Bibo? Então, e aí, isso aí não... Primeiro que isso não é exatamente universalismo, porque o universalismo, ele independe de qualquer sistema religioso ou de qualquer coisa, entendeu? Todas as pessoas serão salvas. Esse trecho não tá falando exatamente de salvação, tá falando da... Sobre o encontro com Jesus, também. né? Tá falando de salvação também, mas tá falando dos sistemas e tal. E que os caminhos não levam a nada, mas que ele vai viajar pelos caminhos para encontrar. Jesus viajar pelos caminhos religiosos do mundo para encontrar não é coisa nova, né? Basta lembrar que a própria revelação de Deus no Antigo Testamento usou elementos que já existiam antes em outras religiões, como o sacrifício, o templo, esse monte de coisa. E o encontro de Jesus com Nicodemos também, tem, né? Também, o encontro de Jesus com Nicodemos, Paulo no Areópago, que é sempre o clássico, né? Pedro com relação aos gentios. Tá, mas eu tô curioso pra saber onde isso vai dar, porque não tá... Eu acho que tem uma passagem bíblica que eu achei ainda mais explícita nisso, que é a revelação de Deus a
apontando para Jesus Cristo aos magos do Oriente, né? Então, aqueles magos do Oriente, eles olhavam para o céu como astrólogos, não só como astrônomos. E Deus usou a linguagem deles, a religião deles, a astrologia. Andou pela estrada deles. Andou pela estrada deles para levá-los até Jesus Cristo. Então, eu não acho isso tão problemático. Se a gente quiser usar um cara bem ortodoxo, assim, a gente pode citar aqui o Langston, que é o autor de uma sistemática muito utilizada pelos pastores batistas nas suas formações, somente as gerações mais antigas. O Langston, na sistemática dele, ele fala: todas as religiões contêm algo de verdade, porque elas são expressões do coração do homem que tem uma sede verdadeira por Deus. Sim, revelação geral. Exatamente. Okay, não, mas mesmo nas religiões. Isso, mas mesmo nas religiões. Mesmo nas religiões. As religiões são um fruto da revelação geral. Tranquilo. Aí é uma outra treta. Mas eu penso um pouquinho diferente disso, mas tudo bem. Vamos dizer assim, em todas essas religiões, então, em todos esses caminhos, Deus pode encontrar as pessoas em Jesus Cristo, entende? E nesse sentido, eu não acho que o livro seja errado. Eu não acho que essa parte seja universalista. Agora, o livro, ele não fala sobre o juízo dos descrentes. Ele não fala sobre condenação. O que isso nos diz a respeito do autor? Você pode dizer, o autor é universalista, ou simplesmente ele não quis tratar desse assunto. Ele não é obrigado a tratar. Mas ele não fala mesmo, Cacau? Não, e a página 109? Não, eu acho que ele fala. Eu acho que ele fala. Sabe por que eu acho que ele fala? Porque quando ele trata de perdão com o Mackenzie, ele fala pro Mackenzie. O Mackenzie fala assim: peraí, você quer que eu perdoo o assassino da minha filha pra depois eu ficar amiguinho dele, chamar ele pra comer um churrasco com meus outros filhos aqui em casa? Daí Deus fala assim: Mackenzie, espera, o perdão não significa que você vai estabelecer um relacionamento. Sim. O perdão é pra você tirar a mão do pescoço do assassino e deixar a condenação comigo. O juízo comigo. Mas a questão eterna do juízo, ele não coloca, entendeu? Até porque ele fala, deixa que eu vou resolver. E essa resolução pode ser redimir e levar todo mundo ao céu, sabe? O pecado já é o próprio castigo, ele não tem uma parada assim também? Tem, mas aí... O pecado é o sofrimento e isso é uma forma de juízo. Mas aí eu não acho tão problemático também. Se você pensar assim, naquela perspectiva de que o pecado é morte e a morte é separação de Deus... Romanos 1. O pecado de fato já é o juízo, né? A consequência do pecado não necessariamente é Deus pesando a mão. Agora, eu acho que Deus se intervém às vezes com juízo na história. A Bíblia me parece ser clara sobre isso. Só que, principalmente para nós que somos filhos, não tem ira de Deus para cair sobre nós. Porque a ira caiu sobre Jesus Cristo, sabe? Então, a consequência do pecado não é Deus fulminando a gente, mas é a existência separada dele. Essa é uma consequência trágica, terrível, mas não é ira de Deus. Gente, aqui ó, quer dizer, num texto é complicado, eu entendo. Eu vou, antes que alguém me acuse de herege aqui... Universalista? Não, de universalista ninguém pode me acusar, porque eu acho que tem inferno. Mas, o que eu quero dizer é assim, a vida separada de Deus já é um castigo, e o pecado já é essa separação. Então, eu entendo quando ele diz, olha, em Jesus eu já resolvi essa parada. As pessoas agora que têm que caminhar a outra metade do caminho, sabe? Que é um problema também. É um problema essa imagem de metade do caminho, mas tudo bem. Não, mas, por exemplo, o Paulo Júnior, ele falou isso, sabe, uma vez. Por exemplo, ele até fala o negócio de deixar os pecados aos pés da cruz, sabe? Porque, na verdade, você não tem que deixar os pecados aos pés da cruz, porque Cristo já fez a expiação do pecado. A gente tem que entender isso, sabe? Porque Deus não precisa fazer um outro sacrifício. Jesus não precisa morrer de novo. Jesus não precisa fazer outro sacrifício. Jesus não precisa ser crucificado de novo, porque a expiação já fez, entendeu? Então, isso que eu quis dizer, a questão de andar a metade do caminho e depois você, sabe? Porque assim, o pessoal que tá ouvindo a gente, tem uma parte no livro que ele fala que Jesus já andou a metade do caminho com relação ao perdão dos pecados. Só falta você andar a outra metade. Mas não é que, na verdade, você é responsável pela tua salvação, mas que a questão do livre-arbítrio tá aí também. Você vai ouvir ou não vai ouvir, entendeu? E assim, pelo que eu entendi, a imagem eu também não fui justo com a imagem, porque ele fala assim, é um caminho de duas mãos. Eu já fiz metade. Não é que ele foi até metade, é que ele já fez a mão dele. Sim. Entende? Então, quer dizer, o caminho já tá feito. Não é que só metade do caminho tá feito. Entendeu? Tanto que o cara que tá condenado, ele tem a culpa dele por isso, né? Só que de inferno ele não fala de condenação eterna, entendeu? Não é. Mas eu assim, apesar de tudo isso, eu acho que uma figura mais real, assim, ou mais fiel ao que a Bíblia fala, poderia prever, sim, ou melhor, poderia não sei, ele põe no livro que ele quiser, né? Mas eu acho que a intervenção de Deus com juízo na Terra acontece de tempos em tempos, sabe? Eu acho que essa é uma figura da maneira como a Bíblia revela para nós. Se isso significa uma outra coisa, e Deus um dia vai clarear
aí é um problema de Deus, entendeu? As coisas ocultas pertencem a ele. Então, assim, me parece claro que quando Jesus fala da destruição de Jerusalém lá, como um prenúncio do juízo final, é uma intervenção divina de juízo sobre aquele povo. Sim, até Sodoma e Gomorra, agora, né? Por que ele falou e tal. Isso, Sodoma e Gomorra. Então, assim, mas essas intervenções, mesmo na Bíblia, elas são intervenções para limitar o mal, inclusive. Entendeu? Ela tá dentro desse ambiente de respeitar o livre-arbítrio, mas não deixar o mal vencer. Sim, sabe? Mas eu posso te falar que isso tem no livro? Intervenção de juízo, eu não me lembro. Ó, bem sutil. Assim, ele não precisava ser tão sutil. Mas, por exemplo, a grande pergunta do Mackenzie, que ele estava na cabana por conta disso, porque Deus sabia que ele tinha essa questão no coração dele, foi o seguinte: se Deus é todo poderoso, por que que ele não livrou a Missy de passar pelo que ela passou? Não que ele tenha causado o sofrimento da Missy, porque Deus não foi responsável por causar o sofrimento, assim como ele não é responsável por causar o sofrimento de ninguém. Mas ele pode livrar o sofrimento. E por que ele não quis livrar o sofrimento da Missy, entendeu? Porque poder ele pode. Não pode, Cacau? Não pode, claro, amor? Claro que pode, mas eu quero ver a resposta aí. Então, ele pega e fala assim, ó: é por isso que você não impede que as coisas ruins nos aconteçam? É porque você quer que a gente chegue a você com o coração quebrado, né? Que ele tá querendo dizer. É por isso que você não avisou que Missy estava correndo perigo e nem ajudou a gente a encontrar? É por isso que você não livrou a Missy do que ela passou? Sabe? Mac acusando Deus mesmo, sabe? Aí Deus responde: se ao menos fosse tão simples, Mackenzie. Ah, você não pode ler, Fufu, que a minha voz tá doendo? Se ao menos fosse tão simples, Mackenzie. Ninguém sabe de que horrores eu salvei o mundo. Porque as pessoas não podem ver as coisas que jamais aconteceram. Todo mal decorre da independência, e a independência foi a escolha que vocês fizeram. Se fosse simples anular todas as escolhas de independência, o mundo que você conhece deixaria de existir e o amor não teria significado. O mundo não é um playground onde eu mantenho todos os meus filhos livres do mal. O mal é o caos, mas não terá a palavra final. Agora ele toca todos que eu amo, os que me seguem e os que não me seguem. Se eu eliminar as consequências das escolhas das pessoas, destruo a possibilidade do amor. O amor forçado não é amor. Então, quando ele fala que livrou o mal de coisas que a gente nem viu, é porque ele tá tendo uma dessas manifestações de justiça. É assim, pelo menos, que eu entendo. Não, acho que é o contrário. Acho que ele tá mostrando que ele age na história. Ele tá sendo longânimo. Quando ele permite que as pessoas... Porque, assim, a Bíblia... Esse é um tema que eu acho muito interessante, né? Deus ouvindo a injustiça lá no céu e agindo. Esperando o cálice de ira dele se encher. Essas são figuras bíblicas, sabe? Então... quando ele tira todo o juízo que Deus faz, eu acho que ele não está sendo exatamente fiel com Deus que a Bíblia revela. Agora, para os propósitos do livro, e essa é uma das virtudes do livro, é você colocar um relacionamento com Deus que independe do pecado, quer dizer, em que o pecado não tem papel nenhum mais. Isso eu acho que é uma virtude, porque muitas pessoas, elas temem se aproximar de Deus por acreditar que elas não são dignas disso. Mas elas não são dignas mesmo, mas Deus não tá levando esse pecado em consideração. E acho que o livro faz isso bem, sabe? Principalmente no capítulo do juízo, né? Da Sofia. É tudo assim, em vários momentos eu me peguei pensando em como isso funcionaria no coração de alguém que se sente muito culpado, sabe? Então, é um relacionamento de Deus com o homem em que a culpa, o pecado, eles não têm papel limitador desse relacionamento. Isso eu achei que é uma virtude do livro, sabe? Convidar a participar desse relacionamento que Deus tem consigo mesmo e que é plenamente satisfeito em si, e dizendo, você pode também, não tem problema nenhum, sabe? Então, não precisa nem ser cristão, não precisa nem ser cristão, pode continuar assim do jeito que tá. Ele não é exatamente o que ele fala, assim, porque tem vários momentos que ele diz assim, é tudo por Cristo, é tudo através de Cristo, é em Cristo, foi por ele que eu fiz tudo isso, sabe? Então... mas a Adri não leu ali, não quero que as pessoas se tornem cristãs. Eu ouvi muito errado, velho. Sim, não quero que elas se tornem cristãs, mas tem um relacionamento comigo. Sim. Aí você entende que esse relacionamento é através, que quem tá falando ali através de Cristo. Jesus, né? É Jesus que tá falando. É isso, então... foi Jesus mesmo que tá falando. É muito porque ele quer apontar pro Pai, entendeu? Esse que é o negócio. Isso, é uma questão para além do rótulo religioso só. Exato. Mas não para além da mediação de Cristo. Só que não é injusto dizer que ele não foi claro nesse ponto. Então, pra mim, é que assim, pra mim esse é o espinho número 3. Ou número 4, que eu já perdi nas contas. É o 3, É que assim, eu acho que ele se atentou muito à parte aqui, no mundo aqui e temporal aqui, como a gente vai resolver aqui, como eu me relaciono com vocês aqui, e ele não deu uma pincelada de como poderia ser depois. Porque assim, aqui, por exemplo, do
da questão do sofrimento que ele fala, que ele deixou o livre-arbítrio e aí por conta das consequências. Ele não poderia, não é que ele não poderia, ele pode. Ele não tira todo o mal, porque senão ia ser uma vida muito manipulável nossa, entendeu? Só que ele também não fala o que acontece com as pessoas que decidem somente seguir este mal. Uhum. Ele não retrata nenhum tipo de consequência e de justiça com relação. Eu acho que ele pintou um Deus tão fofinho, cozinheiro e bondoso e amoroso assim. E papai, que faltou um pouco de falar, ok, Deus é tudo isso, mas ele também é justo, sabe? Assim, pra mim esse foi uma espinha mesmo. Assim. Eu não acho que a gente precisa exigir dele esse mas, né? Uhum. Ele simplesmente poderia reservar certas coisas, certas afirmações que são muito absolutas sobre Deus, ele reservar. Não sei também, né? Não sou escritor. Se eu fosse e vendesse tanto livro igual ele, eu não estaria aqui gravando, talvez. Eu penso também, com o propósito que ele escreveu o livro, de falar com os filhos dele e tal, será que depois que o livro bombou, ele será que não pensou, nossa, mas talvez eu tenha pintado Deus diferente do que ele realmente é, pra população toda ter acesso a esse conteúdo, né? Não sei, acho que fica essa dúvida, mas, assim, né? E outra, não tem como a gente exagerar o amor de Deus, sabe? Então... Nossa, Cacau, isso vai ter que virar frase. Nossa, Cacau, curti demais. Você, assim, mostrar um Deus com o qual você pode se relacionar sem medo, eu acho que é falta, às vezes, a gente trazer isso, sabe? E é legal que ele fala isso no final. Porque, assim, você lê o livro inteiro, aí no final Mackenzie fala, ok, eu gostei de passar o final de semana com vocês na cabana, mas eu ainda não entendi a metade do que você falou. Mas eu confio em você. Aí Deus falou, não, então não precisa entender. É isso, é você confiar. E eu achei sensacional isso, sabe? Mesmo, de verdade. Muito bom. Cara, mas olha, de verdade, pra mim o livro responde algumas questões com relação ao sofrimento. Não é a palavra final sobre o sofrimento. Não é a palavra final sobre o sofrimento, dá claro. um norte, com certeza dá um norte pra gente. E também com relação ao perdão, né? Sim, perdão, bem interessante. É muito, muito interessante o capítulo que fala, os capítulos, né, que fala sobre o perdão. Pra mim, assim, apesar de todos os espinhos, viu, Bibo? Não chego a falar que ele é um livro herético, sabe? Ah, ele é. Se ele comete o patripassionismo que foi condenado por concílios ecumênicos, pra mim é herético. Mas é que, assim, não ficou claro de que ele faz o patripassionismo. Meu Deus, se o pai e o filho têm se o espírito e o pai têm a marca... Não, o pai e o filho, o espírito não aparece. Porque não tava ali, se tivesse... A Saraiu estaria ali... Saraiu, que nome horrível, mas tudo bem. O nome é legal, cara. Eu tava significado pensando em botar o nome na minha filha de Saraiu. Significa o quê, Saraiu? Não lembro, tá no livro, mas a explicação é muito boa. Significa vento mesmo. Mas é um vento especial, assim, um vento que não tem controle e tal. Se bem que o vento não tem controle. Não, eu acho sim que ele tem heresias. Eu sou um cara bem tranquilo em relação. Eu não jogo. Pra mim, Ed René não é um herege, pra vocês terem uma ideia. Eu não sou desses frescos de internet assim. Né? Mas o livro, pra mim, ele pode conter coisas boas, como vocês estão falando, mas ele contém sim heresias que foram condenadas por concílios ecumênicos. Então eu acho que essa questão do perdão, né? Talvez eu tivesse que ler o livro de novo ali. No final depende tudo de como você vai ler o livro, né? Se você fizer uma leitura mais benevolente, assim, você vai interpretar os pontos mais controversos, esperando que eles concordem com o que você acredita. Sim. Se você quiser fazer uma leitura mais crítica, preocupada, nem mais crítica simplesmente, mas assim, mais preocupada com as nuances, as minúcias. Ou com as más interpretações que as pessoas podem ter, então você vai sempre reforçar as piores interpretações para saber quais delas são possíveis, né? E isso também é um exercício importante. Cara, isso é muito importante falar. Também. Porque assim, a gente vê duas pessoas que leram o mesmo texto falando coisas diferentes sobre ele. Tem muito a ver com as intenções mesmo de como seu coração tá encarando aquele texto. E não quer dizer que você tem menos conhecimento. Pode ser que você tenha menos conhecimento da Bíblia também. Mas tem a ver com a intenção mesmo, né, amor? Mas tem a ver com a sua vontade de querer tirar o que tem de bom naquilo que tá sendo falado e que pode mudar a sua vida positivamente. Nós dois mesmo, né? O Paulinho leu um trecho e aí logo depois eu li o mesmo trecho, ele não tinha gostado e aí eu expliquei pra ele da minha visão intencionalmente de como eu tinha lido e aí depois você mudou de opinião, né, amor? Pois é. Não que eu
eu seja volúvel o suficiente. Quando a gente vai aprender sobre leitura na escola e tal, sobre como os alunos leem e tal, a gente que é professor assim, a gente vê que as leituras, elas variam de acordo com o propósito da leitura. Então tem um exercício, por exemplo, que você tem que ler um texto e a pessoa fala, olha, presta atenção em cada palavra que você não conhece desse texto. E quando você termina de ler o texto, ela pergunta sobre o que o texto fala. E você diz lá, acho que o texto está descrevendo uma floresta. E no final você vai ver o texto está descrevendo um prédio, sabe? Ele não está descrevendo uma floresta. Você prestou atenção em outra coisa. Porque o seu propósito era outro, exatamente. Então, o que eu tenho visto a respeito desse livro? As pessoas que leem o livro para responder suas próprias perguntas, em geral gostam. As pessoas que leem preocupadas como os outros vão ler, então são professores, pastores, esses geralmente não gostam. Porque geralmente eles estão preocupados com os erros que os seus pupilos podem encontrar ali. Agora, os que estão lendo pra si, conseguem tirar os espinhos e ficar com a carne. Sim, pra sim. quem tá lendo pros outros, o espinho é tão importante quanto a carne, porque ele não sabe como o outro vai ler, entende? Então, os dois exercícios são importantes. Tem que fazer uma visão crítica e criticar mesmo, e tem que fazer uma leitura também do que de bom que eu tiro daqui. E a gente tira bastante coisa boa, sabe? Agora, pra quem quiser ler, quem lê e tal, eu recomendo que depois, ou antes, ou durante, ou mesmo sem ler, você leia um outro livro, que eu tô lendo ainda, eu não terminei de ler. Chamado Bíblia. Mas eu já comecei a ler e gostei muito, que se chama... A Bíblia além da Bíblia. Sagrada. Não, porque a respeito das questões da Trindade, né? É um livro que se chama Conhecendo Deus Trino, do Tim Chester. Eu acho que esse é um dos livros de teologia, assim, sobre a Trindade mais claros e simples que você vai encontrar aí, né? Pra você não precisar ler toda a obra do Agostinho sobre a Trindade, o Tertuliano, essas coisas, você pode ler esse livro aqui, Conhecendo Deus Trino, do Tim Chester, foi lançado pela editora Fiel, e ele é bem claro e ele é muito gostoso de ler e é muito encantador. Você fica encantado com a Trindade. Então, boa tanto dica. quanto a Cabana deixa você encantado com a Trindade também, né? Mas agora você tem que corrigir algumas concepções erradas. Então, mas a minha pergunta é pecado ler esse livro da Trindade imaginando as imagens da cabana? E depois que ver o filme vai piorar ainda, porque Deus vai ser o Octavia Spencer, né? Eu recebi um release de um livro parecido, deixa eu ver de quem que é. Deus e a Cabana, entendendo a presença divina no best-seller de William Poang. Não acredito. O quê? Ai, não acredito. Não, quê? pera, para tudo. O autor é o Roger Olson, cara. Nossa! Aí, Sensacional, Não. hein? Agora você vai gostar do livro. Não, fiquei curioso, porque, eu admiro pra caramba o Roger Olson, sabe? A história da teologia cristã dele, eu acho livraço. Eu só conheço o Orson Welles. Eu conheço- Concordo com o autor de A Eu só Cabana. conheço o Owen Wilson. Esse vocês não sabem quem é, né? Tá vendo? Aí, ó. Pra quem que entende de teologia, não Eu entende sei, de, ou não Wilson. entende de Pô, cinema. claro que eu sei. Ou Claro que eu Wilson. sei. Eu sou mó fã dos filmes do Wes Anderson e ele sempre coloca o Will Wilson pra fazer. Olha aí. É verdade. A Adri não sabe quem é o Wes Anderson. Sabe sim, é É do do... Matrix. É do... Não é. Os irmãos Anderson.